quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Salmo 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai-vos as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, e te abençoe desde o céu. Podemos assim. Irmãos, é muito maravilhoso quando nós desprendemos das dificuldades, das limitações, que muitas vezes se tornam um tropeço, se tornam uma pedra para que nós não estejamos na casa do Senhor, ali glorificando o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, é muito bom quando nós dispusemos a vir à casa de Deus. Mesmo às vezes, diante de algumas circunstâncias, seja emocionais, seja de cunho financeiro, seja de cunho espiritual, seja de cunho conjugal, seja de qualquer maneira, irmãos, quando nós nos dispusemos, mesmo sob certa circunstância, estarmos na casa de Deus, é importante que nós deixamos com o nosso coração aberto com uma condição, que a igreja em si, ela não é só uma estrutura de parede, embora nós chamamos igreja, nós temos isso como se isso aqui fosse uma igreja, mas na verdade isso aqui é um templo, né? Isso nós chamamos isso aqui de templo. E nós também somos templo do Espírito Santo, conforme ensina a palavra. Aleluia. E é muito comum quando a gente está passando por um certo acomodismo, ou por um certo relaxamento, ou por um certo momento de dificuldade espiritual, ou vou dizer ter mais pesado, frieza espiritual, a gente virar, obrigado, e dizer assim: igreja não salva ninguém, igreja não salva ninguém, eu não tenho a obrigação de ir à igreja. Mas, irmãos, uma coisa tão maravilhosa que nós aprendemos, o próprio Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é o templo. E ele mesmo tomou o exemplo do templo para cumprir o seu propósito da sua vida, de que ele disse: olha, em 3 dias esse templo vai se romper e reedificar, e será reedificado. Então, muitas vezes a gente tem essa mania, quando a gente está assim, com alguma dificuldade, podemos dizer para o sentido carnal, ou até mesmo a acomodismo espiritual, ou a fraqueza espiritual, ou até mesmo quando não estamos muito bem, ou estamos com a nossa vida em um tropeço, com a vida não que condiz às Sagradas Escrituras, aos ensinamentos do Santo Evangelho, e aí a gente arruma essa questão: a igreja não salva ninguém. A gente não precisa, Deus não manda que a gente esteja na igreja, não, porque ele diz: aonde que estiver 2 ou 3, ali estará presente. Nós que somos o templo do Espírito Santo, e ele que vai revelar a palavra para nós. Então, irmãos, todas essas afirmações, elas têm parte, podemos dizer, uma certa verdade, e a outra parte, não vou dizer que é mentira, mas ela tem uma incoerência.
Porque Jesus, o Filho de Deus, ele ia ao templo. Ele não mandou nós ficarmos em cima todo instante, lá no templo, não. Mas ele ensinou no templo, participou do ensinamento da palavra no templo, ensinou no templo e até curou dentro do templo. Então o templo tem uma finalidade. Glória a Deus, aleluia. Mas o templo maior que o ensinamento que Cristo nos dá é o templo do Espírito Santo, que somos nós. Porque nós podemos ter templos maravilhosos, luxuosos, como temos em nosso país e alguns países do mundo, mas nós sabemos que o maior e melhor templo é cada um de nós, para que a presença de Deus habite em nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque nós podemos estar vestidos com uma roupa bonita, acautelados de coisas que nos fazem ficar mais bonitos e até mais chamativos à atenção. Eu sei, bate o olho numa pessoa, você vê uma pessoa com um Rolex de 300, 400 mil, como é que você não chama a sua atenção? Você fala, nossa Deus, deve ser gente cheia de dinheiro. Tem como você não falar? Você vê uma pessoa com uma pedra de diamante, embora eu nem conheço direitinho, mas a gente, até quem não conhece muito, quando bater o olho vai, porque é diferente, a gente sabe que o negócio é diferente. É igual você passa vendo uma pessoa, você olha com uma roupa e fala, não, isso é roupa de rico. Você sabe, irmão, não tem jeito. Então, o que olha? Você, o templo, nós somos o templo para a habitação do Espírito Santo. E nós somos o templo que precisa haver habitação da presença do Senhor. Nós precisamos de ser morada de Deus. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, na sua carta lá em Romanos, no capítulo 12, ele diz, olha, rogo-vos que vos apresenteis vossos corpos como sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 24, Paulo diz, olha, e vos revistais do novo homem, criado segundo a imagem, que não se corrompe, mas que manifesta a plenitude da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos amados, Glória a Deus. e diante disso nós vemos o quanto o templo não é a estrutura física desse templo, não é a estrutura física de um corpo trabalhado, mas o templo, o lugar de se encontrar com Deus. Aleluia. O lugar de ter um encontro com a verdade de Deus. Aleluia, Jesus. O lugar adequado para Deus falar. E quantas vezes Deus, na sua maravilhosa graça, pelo poder do Espírito Santo, quer falar conosco, mas lá no nosso altar, lá dentro do templo humano da nossa consciência, irmãos, nós estamos preocupados em brigar por querer sermos chamativos à igreja. Queremos nos destacar quem canta mais bonito. Queremos destacar quem vai ser o presidente da convenção. Queremos destacar quem vai ser a dirigente do círculo de oração. E aquelas figurinhas. E aquelas figurinhas. E vai aquela coisa, aqueles adornos que são coisas do homem natural. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes o local, como se fosse um altar semelhante assim,
está faltando louvores de adoração, hinos maravilhosos de adoração, como foram cantados aqui nesta noite. Oh, que glória gloriosa! Quando eu ouvindo aqui a irmã Teresa louvando comigo, e eu cantei lembrando de quantas vezes nós já cantamos aqui este hino, e Deus, pelo seu Espírito Santo, nos preencheu a nossa alma. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E você sabe, Oh, Deus bendito. uma coisa que me chama a atenção de nós pentecostais, a gente pentecostal criou essa mania, que Deus só está falando se alguém levantar lá e começar a falar em línguas estranhas, e vir sapateando, e vir fazendo aquilo e a coisa, e vir fazendo aquele gesto, aquele outro. Deus, agora Deus está falando. Mas a pessoa não para de pensar que muitas vezes Deus quer falar com você. Tem hora que você está no meio do barulho demais, o barulho demais impede de você ouvir Deus falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, quando você Aleluia. está discutindo com a pessoa, ou você está num desentendimento, você não vai falar para mim que você de vez em quando não dá uma discutida, não é certo. Mas eu vou te falar que a gente de vez em quando dá uma discutida. A gente não pode perder o padrão de ética, de respeito, de pudor. Mas vem falar comigo, você não discute um pouquinho. Até menino discute com a gente. E por que você não vai discutir? Aí você está discutindo e está falando alto. E pá, de repente, Deus sabe seu coração, não é por esse caminho. Você abaixa o tom e começa a ouvir. E aí você vê o quanto você está incoerente, e aí você consegue até mesmo pegar a pessoa, você ganha na questão. Verdade. Por quê? Porque você abaixou, deu paz, deu calma no Espírito. Irmãos, Jesus purinho. Jesus está lá escrevendo na areia. Agora nós vamos pegar ele. A mulher lá. Olha, foi apanhado no adultério, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Jesus poderia ter dado um salto e falado: fazei justiça e obedecei a lei de Moisés. Não. Ele virou e falou: aquele que não tiver pecado, atire o que? A primeira? Pedra. E calmo, sem ficar show, sem tirar livro de Isaías, sem tirar livro de Joel, sem se atorar, nada disso. Ficou calmo, ele ficou. Irmãos, ao Pai se manifestando dentro da performance do Filho, paz, tranquilidade, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, minha mãe, se minha mãe me batesse em mim, eu acho que eu ficava menos quebrado do que quando ela, com os olhos de água, cheio de lágrimas, chegava: ô meu filho, não faz isso não, meu filho. Apesar que ela não era, cristã. Ô meu filho, não faz isso não. Deus não agrada disso não. Isso não é bom, mas com aquela voz doce, calma, sem querer dizer: eu sou sua mãe, se você falar eu vou te quebrar. Não, ela pegava: ô meu filho, não é assim, ô meu filho, eu sou sua mãe, me ouve, presta atenção. Aquilo me quebrava, depois eu abraçava ela chorando, mesmo que eu achava que eu tinha certeza, mas chorava. Irmãos, o templo, muitas vezes no templo, irmãos, nós precisamos de estar no templo, mas em silêncio, ouvindo a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem gente que fica: irmãos, a gente todo o culto é freio, não sei o que tem, não sei o que tem. Irmãos, tem hora que nós temos que ler o que a mensagem da Bíblia está dizendo, mas de uma maneira pelo Espírito.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cheio de unção, mas na dependência do Espírito Santo, sem arrogância, sem vaidade, sem facção, irmãos. A gente é muito simples, mas tem lugares aí, irmãos, que até o regente de coral, quando vai reger, ele já rege com aquele tom de que eu sou o melhor. Esse coral, esse conjunto está de pé porque eu trabalho. Ai de mim se não estiver aqui. Não. E nesses 2 salmos eu encontro um suporte maravilhoso aqui, irmãos, quando o salmista diz: olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Irmãos, a pior coisa que tem é dentro de uma casa onde tem desentendimento. Há poucos dias eu conversava com meu irmão, lembrando das nossas infâncias. E eu lembro, irmãos, que como cada um trabalhava lá, eu era menino, e às vezes um comprava um pernil para o Natal, o outro comprava naquela época, era o peru, que esse peruzão, bonitão, gostosão, e o outro fazia isso e tal, aquilo. Mas no dia mesmo da ceia, no dia de coisa, filho pegando faca para pai, filho falando que ia sangrar pai, pai mandando filho sumir para o saquinho. Enquanto isso eu via em casa de pessoas que muitas vezes, na simplicidade normal, tinha um frango com arroz e feijão, mas tinha alegria de fazer um culto de agradecimento. Aquilo tocou meu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O quão bom, o quão suave é, irmãos, que nós entendemos que dentro do templo, fora do templo, na essência da igreja, aonde que nós estiver como pessoa, como partícula do corpo de Jesus, nós tenhamos união. Aleluia. E aí nós temos um simbolismo, que é o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. O óleo representa a unção do Espírito Santo, mas não só isso, o óleo também era usado para ocasiões especiais, para mostrar que estava se fazendo um momento especial e que era confirmado. Por exemplo, o profeta vinha e colocava o óleo sobre a cabeça daquele que era ungido a rei. Aleluia, Jesus. E aí diz lá no versículo 3, que eu vou pular, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos ficar nessa parte B, porque o Senhor ordena a bênção para a nossa vida quando estamos na união, na comunhão e na dependência da unção de Deus em nossa vida. E ali o Senhor ordena na nossa vida o propósito da vida para frente. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos de entender uma coisa, que nós entendemos que a igreja física ou o templo físico não nos salva, mas isso não nos tira a responsabilidade de que dentro da igreja, no templo físico, nós devemos zelar das nossas vidas espirituais com zelo e cuidado do Senhor, e devemos viver em união e cuidar dos nossos irmãos, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, como Paulo disse. E Paulo ainda diz alguma coisa acerca do corpo, que ele diz que o corpo tem uma certa funcionalidade, e isso é verdade, irmãos. Não é fácil, nós temos 2 pernas, mas se tirar uma perna minha, hoje nós temos, várias áreas aí, que eles fazem uma perna mecânica, que é até muito cara, e ela consegue ajudar a pessoa a voltar a ter uma condição funcional. Mas irmãos, você imagina, irmãos, a falta de uma perna, a falta de um pé, a falta de um dedo. Irmãos,
eu confesso para vocês, de vez em quando que eu estou ali perto daquela janela, e eu fico olhando o pastor ali pescando, irmãos, e ele está com coisa pescando, e ele está aqui pescando. Mas, irmãos, vocês acreditam que eu estou sentindo que essa falta daquele homem pescando? Mesmo que ele não dá uma palavra, nós sentimos. Na ceia, eu olhava e via que algumas pessoas que estão aqui hoje não estavam. E eu, mais do que nunca, minha mente já ficou preocupado. Será que está acontecendo alguma coisa? É um problema de saúde? É um problema de algum familiar, algum imprevisto? Aí o pastor, depois eu até comentei com ele ficou: ô irmão, pode ser que seja chuva. Pode ser que seja chuva. Alguns irmãos também não estão muito bem de saúde. Eu estou aqui, mas eu também não estou bem, estou muito gripado. Então, irmãos, a unidade da igreja, a responsabilidade da igreja, ela não é o templo, ele é um templo físico, aonde estão essas estruturas, e um templo humano que encaixa com o espiritual do nosso coração. Aqui nós ordenamos bênção e comunhão. Aqui muitas vezes nós precisamos ficar calados e ouvir o Espírito Santo falar. E algumas vezes nós precisamos desprezar a nossa velha natureza e deixar o Espírito Santo nos usar para que nós sejamos arautos de Deus para manifestar o propósito do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmo 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós servos do Senhor. Se você vem à casa de Deus, se você dobra os joelhos, se você está meditando na palavra, se você está buscando discernimento, se você pega o instrumento como os irmãos pegaram, que louvaram, como a irmã pegou, como outros que trouxeram, faça do melhor, mas saiba que você está fazendo bem, dizendo ao Senhor. Aleluia, Quando Jesus. você cantar, Glória a Deus. quando você dizer algo aqui neste altar, quando você testificar de um testemunho, saiba que você está bendizendo ao Senhor pela sua grandeza, pela sua misericórdia, pelo seu propósito. E não fique preso, porque muitas vezes nós ficamos presos. Deus só falou comigo, Deus só revelou porque eu sou profeta. Não! Deus fala conosco nas intimidades, quando nós calamos a voz do nosso próprio coração. Ah, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Que assistis na casa do Senhor todas as noites. Olha lá, ó. O salmista sabia o que era assistir na casa do Senhor. Aqueles que estavam no templo, ele sabia das pessoas que tinham compromisso, seja os levitas, fosse os levitas ou fosse da linhagem do sacerdote. Ele sabia da responsabilidade que a pessoa tinha ali. Vai. Deus, eu não sou útil naquela igreja, eu não sou útil naquela congregação, eu não sou útil naquele templo, eu não sou útil naquele culto doméstico, ali naquela fazenda, naquele sítio, naquele lugar, eu não sou útil naquele lugarzinho ali no serviço. Meu irmão, a sua vida está exalando a manifestação de Cristo ainda na terra. Glória a Deus. Irmãos, esse mundo está pegando fogo. O que tem de filho matando o pai por conta de dinheiro, irmãos? O que tem filho? Eu trabalhei em determinado lugar, eu cuidava de vários rapazes, uns 2 lá que eu conheci, até gostavam muito de mim, elogiavam muito. Pediu mãe para comprar um maço de cigarro, ou pediu para dinheiro para comprar entorpecente, a mãe não deu, foi lá, pegou a faca e matou. E é pesado, irmãos. De vez em quando
quando eu ia coisa, ia ver nas fichos históricos, tal coisa, meu Deus, eu não quero esse lugar aqui não. Isso vai me tirar daqui. Não que não precisa do amor, da misericórdia, mas é muito triste, né? Você não imagina uma outra pessoa, mas a mãe, vou te falar, quando eu vejo uma mãe cuidando de uma criança, no outro serviço que eu estou lá, eu vejo, tadinho, essa mãe estava vendo a senhora, não está aguentando, mas ali dando apoio à bebezinha dela, ou a outra, a menina que não parava, pensando, meu Deus, como que pode uma pessoa depois matar a mãe? Mas é a palavra, ela está cumprindo. Aleluia. E nós precisamos de vigiar. Verdade, Deus. Porque com essa historinha de que eu não preciso de igreja, o tempo é nós. Se eu não ir na igreja e ficar em casa, Deus só como fala assim, o problema é que quando nós ficamos em casa, você não vai ler a palavra. Quando nós ficamos em casa, você não vai ler a palavra, irmãos. Eu tenho uma vantagem, que eu praticamente não tenho na televisão, com o canal lá eu não olho. Mas eu confesso para vocês, infelizmente, se eu não pegar um livro para ler alguma coisa assim, específica, acadêmica, alguma coisa assim, daqui a pouco eu estou no celular. Eu ouço uma mensagem, tal tipo de coisa. Você não se entrega. E aqui não tem jeito. Aqui é um lugar onde nós nos alegramos. Aqui é um lugar onde que a essência da palavra é ministrada. Irmão, então quer dizer que aqueles irmãos desses que moram nesses interior, que tem esses cultos lá, tal, tipo, irmão, você não quer comparar esses irmãos lá, que está acostumado a ter culto no lar, oração no lar, tudo lá, o lar deles é uma igreja, uma porta de Deus aberta. Mas aqui não funciona isso. Verdade, Deus. Aqui nós vamos ficar, se deixar, vai ver televisão, vai ficar vendo a internet, nós vamos fugir. É todo mundo que vai funcionar assim? Não, um ou outro. Mas nós temos que ser firmes nessa posição. Aleluia, Jesus. E diz assim: eis que vem aqui, bendizer ao Senhor todos que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantais as mãos no santuário e bendizer ao Senhor. Eu termino essa mensagem dizendo: levantemos nossa mão e bendizemos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Não seja só no templo físico, mas no nosso próprio coração, morada e habitação do Espírito Santo. Levantemos nossas mãos dentro do nosso coração e adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia. Falamos com Ele da sua grandeza e do seu amor, e nos agradecemos a Deus pela sua bondade, sua misericórdia que está sobre nós, e que Deus venha nos usar para que nós sejamos luz neste mundo de trevas, que nós sejamos instrumento de Deus, para que até o momento que a trombeta soe nos últimos momentos do plano de Deus. Amém? Eu volto a palavra para quem, irmãos?